Como disse no início da missa, ontem nas homilias das missas de domingo, nós estamos na Semana do Bom Pastor. Uma imagem utilizada por Jesus para falar, em primeiro lugar, da forma, da modalidade de cuidado, da maneira como que Ele cuida de nós, que em muito se assemelha ao cuidado vigilante, atencioso, ao cuidado incansável do pastor, dada a fragilidade da ovelha. Na nossa reflexão de ontem, nós, a partir do texto em que Jesus se apresenta como bom pastor, olhamos para diversos personagens apresentados por Jesus desta parábola. Primeiro, Jesus fala do dono das ovelhas, que não é o pastor. Depois, Jesus fala do pastor. Jesus fala do mercenário, que não é o pastor e também não é o dono das ovelhas. E Jesus fala das outras ovelhas que não pertencem a esse redil. Hoje, Jesus continua em torno da imagem do pastor, mas ele retoma uma característica da ação do pastor para falar exatamente um pouco mais sobre essa condição própria do pastor. É como se naquelas imagens ou personagens que nós consideramos ontem de maneira igual, hoje a gente pudesse se debruçar mais sobre a condição propriamente do pastor. Não aquela do pai que é o dono, não a do mercenário, até citado no texto de hoje, que não é o dono e nem é o pastor, mas a figura propriamente do pastor. Jesus fala de um hábito muito comum. A ovelha, em geral, ela precisa estar cercada, tem uma facilidade muito grande de se dispersar e se perder. Então, a ação do pastor, ela começa em ir buscar as ovelhas que estão cercadas no redil. Você não pode confiar muitas ovelhas a um único pastor, dada a necessidade delas se dispersarem. Quando o pastor vai ao redil, ele tem lá um número, uma quantidade enorme de ovelhas, mas ele está ali apenas para recolher aquelas que pertencem ao redil dele, que estão sob o pastoreio dele. E naquele redil a gente tem as ovelhas que estão sob a responsabilidade dele e outras ovelhas que estão guardadas lá. E aí Jesus sugere, em primeiro lugar, existe um que entra pela porta do redil, que é o lugar correto para entrar. Esse é o pastor. E outro que entra por outros lugares, por trás, pulando, passando por um lugar que não é propriamente a entrada do redil. Esse é o mercenário. Ele não entra pela porta. O ladrão, o assaltante, aquele que não tem interesse em cuidar da ovelha, mas se servir da ovelha, ele entra por caminhos que não o caminho oficial, que é pela porta do redil. A porta do redil facilita, ela tem um sistemazinho, tipo aquele curralzinho, que facilita ao abrir a porta, não elas vão saírem correndo e se dispersarem. Facilita o pastor entrar, perceber quais são as ovelhas dele e colocar no caminho de saída da porta aquelas que a ele pertencem e que ele vai levar para pastorear e depois vai trazer de volta ao redil. E Jesus diz lá na frente, no texto, que ele é a porta. Aqui ele se distingue do pastor. Ontem Jesus diz, eu sou o bom pastor. Hoje ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Eu entendo que ao fazer isso, a intenção de Jesus é, de alguma forma, nos aproximar da figura do cuidado do pastor.
É como se na reflexão de hoje, aprofundando aquela mais ampla de ontem, refletindo sobre a figura do pastor, ele de alguma forma quisesse nos levar a uma reflexão sobre aquelas situações e ocasiões da nossa vida em que nos são confiadas ovelhas. Às vezes um redil menor, outras vezes um redil maior. Às vezes a gente tem uma família ali, filhos ou pais que já foram pastores e viraram nossas ovelhas, ou outras instâncias que a gente tem de cuidado, vizinhos, amigos, pessoas que estão também no ambiente de trabalho sobre o nosso cuidado e responsabilidade. Às vezes a gente tem um redil, ovelhas que pertencem ao nosso rebanho, um grupo pequeno, um grupo maior. Isso importa menos para Jesus quanto que a gente entre pela porta do redil. E se ele é a porta, significa que o bom, aquele que faz bem a sua função de cuidado daqueles que foram confiados, ou cuidado daqueles que estão sob nossa responsabilidade, ele entende que é a partir, através de Jesus, que a gente ingressa no redil para buscar as ovelhas que nos conhecem. Está sugerida de novo essa imagem, quando o pastor chega lá no redil, as ovelhas que pertencem àquele pastor, elas já vão um pouco se achegando, porque elas conhecem o seu pastor, e o pastor também, ao observar, ao olhar, conhece as suas ovelhas, mas não antes de passar por Jesus, que é a porta do redil. Tem uma imagem aqui muito interessante que sugere que a nossa intimidade com o nosso Deus, que a nossa proximidade com Ele, que ao entendermos que aquelas ovelhas não são nossas, como foi dito ontem, eu não sou o dono das ovelhas, mas delas eu sou, porque o Senhor me confiou o pastor, que essa intimidade, essa consciência cria uma cumplicidade que permite ao pastor cuidar melhor, cuidar bem, que permite ao pastor ter da parte da ovelha a cumplicidade, a docilidade de quem confia na condução do seu pastor, e da parte do pastor um afeto espiritual, um carinho, um desejo de conduzir bem, de como disse Jesus ontem, o pastor dá a vida por sua ovelha, a coragem de colocar a ovelha e o cuidado que tem por ela, responsabilidade, até à frente de algumas prioridades que seriam minhas, mas eu entendo que a ovelha está em primeiro lugar. Hoje, na nossa reflexão, é dia da gente pensar um pouquinho sobre as ovelhas que nos foram confiadas. Qual é o cuidado que a gente tem oferecido? Qual é a atenção que a gente tem oferecido às ovelhas? E pensar um pouquinho na nossa condição de ovelhas que se reconhecem também parte do redil de um pastor, pai, mãe, alguém que nos conduz no trabalho ou em diversas instâncias da vida, o quanto a gente ama ou não, o quanto a gente é dócil ou não à condução dos nossos pastores. Penso que existe aí, então, hoje uma bonita proposta de reflexão que atinge a nossa condição de ovelhas e atinge a nossa condição de pastores. Hoje nós temos a oportunidade de celebrar um 7º dia, Eu tive a oportunidade de ir até lá no cemitério, no sepultamento, no seu João Carlos, E aí vi ali já os filhos adultos, os netos adultos que estavam ali presentes. E aí naturalmente a gente entende que houve cuidado, que
que ali estava um homem com a dor dos filhos, dos netos, porque sempre essa separação é doída, sempre, sempre. Por mais que a gente entenda que um ciclo se completou, a separação é sempre doída, né? Dolorida, mas ao mesmo tempo uma atmosfera de fé que nos ajuda a entender que um bom pastor que cuidou das suas ovelhas, que deu a vida por elas, que trabalhou por elas, que sustentou, que esteve junto, que amparou, que permitiu as ovelhas, suas ovelhas também se tornarem pastores de outras ovelhas. E que, como sempre acontece, depois a gente inverte os papéis, né? Os pais às vezes, por um momento, são pastores e depois eles se tornam ovelhas dos filhos. Então, mesmo que ele já estivesse experimentando agora um pouco essa condição de ser um pouco ovelha dos filhos, da família, dos netos, mas um homem que pôde construir uma bonita história de cuidado testemunhada pela família naquele momento. Eu entendi que até pela esposa, né? Porque o esposo também é uma figura de cuidado. A esposa também é uma figura de cuidado. Num dado momento, essa condição de pastor diz respeito também à relação da esposa com o esposo e do esposo com a esposa. E eu entendi que ali circulava um amor em forma de cuidado, de cumplicidade e de gratidão. O que esse exemplo nos inspire, nos ajude e que em muito a palavra de hoje também nos ajude a entender que, por mais que eu me considere uma pessoa simples, se você olhar com carinho, você tem ovelhas confiadas a você. Você tem pessoas que esperam cuidado, que necessitam, a quem você pode oferecer. Estas pessoas não estão ali circunstancialmente. Foi Deus mesmo, o Pai do céu, o dono das ovelhas, que te confiou essas pessoas e pediu para vocês, assim como eu cuido de você, por favor, cuide também desta pessoa que está colocada aí, que aprendeu a confiar em você, que divide às vezes segredos contigo, que depende um pouco do teu carinho, da tua atenção, do teu cuidado. Existe uma rede bonita estabelecida pelo nosso Deus de cuidado que nos faz todos participantes dessa dupla condição como uma moedinha de dois lados, cara e coroa, né? Pastor e ovelha. Nós estamos sempre vida fora experimentando um ou outro lado. A gente chega no lugar, é um lado da moeda. A gente chega no outro lugar, é o outro lado da moeda. A gente está com uma pessoa, é um lado da moeda. A gente está com uma outra pessoa, às vezes no mesmo ambiente, é o outro lado da moeda. Então, que o bom pastor nos ensine também a sermos bons pastores. Vamos com alegria acompanhar a nossa procissão, né, o canto das ofertas.